Exato, olha que alegria a gente se encontrar aqui na véspera desse terceiro domingo, que é realmente um domingo muito bonito. As leituras desse tempo, sempre, né? Mas nesse tempo de Páscoa, são leituras assim que tocam muito o coração da gente, não é? Porque então já a gente considera Jesus ressuscitado, porque ele sempre é ressuscitado, mas a gente vai meditando trechos da vida de Jesus para viver a nossa vida também. E nós temos aqui então a leitura do Evangelho. Vou pedir licença para você, Fábio, para você, Érica, para você, ouvinte, para começar a nossa prosa, a nossa conversa, a partir do trecho do Evangelho que é lido nesse domingo. E nós temos então o trecho de São Lucas. São Lucas é o capítulo 24, versículos de 35 a 48. É um trecho muito bonito, né? Então você se coloque dentro do trecho para você viver aquele momento. Então, o que nós temos? Era domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Jesus tinha ressuscitado na madrugada. Já tinha aparecido a Maria Madalena com a outra Maria, não é? E apareceu também os discípulos de Emaús. E os discípulos de Emaús, você deve lembrar dessa passagem que é linda mesmo, né? E eles voltam para Jerusalém, já estava anoitecendo, chegam lá onde estavam reunidos os discípulos todos, não somente os apóstolos, mas os discípulos também. Portanto, um bom número de gente. E o que acontece, não é? É tudo fechado, o medo que eles tinham, apavorados, eram covardes, não é? Jesus aparece no meio deles. Você vê que é muito parecido com o trecho de domingo passado, quando Jesus apareceu, mas é contado por São João. Agora São Lucas tem outro modo, uma outra visão do trecho. Mas há muitas coisas iguais. Então Jesus aparece e as primeiras palavras que ele diz: a paz esteja convosco. Shalom, né? Deseja a paz, porque eles estavam inquietos. No tempo que São Lucas escreveu esse evangelho, havia duas objeções sobre a ressurreição de Jesus. A primeira, que seria uma visão, um fantasma que apareceu, não é uma visagem, como dizem lá onde eu trabalhava, lá na Amazônia, né? A segunda objeção é que a ressurreição não estava anunciada no Antigo Testamento pelos profetas, os Salmos, todos os livros do Antigo Testamento. Eram as duas objeções que colocavam. Então, aqui, São Lucas vai colocar as duas objeções e procurar explicar que não era nada daquilo. A primeira objeção é Jesus seria uma visagem, um fantasma, uma visão. Jesus aparece e São Lucas é interessante, ele é um médico e ele conhecia a psicologia das pessoas. Quando eles viram Jesus, se imagine o medo dos caras lá, né? Que o medo que eles tinham, quando aparece Jesus, tinha morrido, tinha sido sepultado, tudo mais, né? De repente está lá no meio deles, as portas continuavam fechadas, as janelas também, não é? E aí então deve ter acontecido uma gritaria, eu acho que o pessoal gritou: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Daí Jesus então vai dizer para eles, né? Por que vocês estão preocupados? Por que vocês têm dúvidas? E aí então Jesus mostra as mãos e os pés e fala: sou eu, vocês toquem nas minhas mãos, nos meus pés, em mim, vocês vão ver que sou eu mesmo, né? Sou eu, vocês não tenham medo. Mas ainda eles não acreditaram. Não acreditaram por quê? Porque realmente a coisa era grande demais, né? Aquilo que nós já falamos domingo passado, quando você vê uma coisa extraordinária que acontece, que você não espera, você esfrega os olhos e fala assim: mas será que é verdade mesmo que estou vendo? Foi o que aconteceu para os discípulos. Aí Jesus fala assim: vocês têm alguma coisa para comer? Eles tinham lá um pedaço de peixe que tinha sobrado. Então dão, e Jesus come o peixe na frente deles. E aí então eles entendem, realmente não é um fantasma. É Jesus que está aqui. É Jesus que está aqui. Não entendem ainda por como, e a gente vai perceber também que a ressurreição de Jesus não é como a ressurreição de Lázaro,
do filho da viúva de Naim, como do Jairo, a filha do Jairo, que ressuscitaram, mas depois morreram. E depois o Lázaro, ressuscitado, ele não entrava assim na casa passando por meio das paredes sem abrir a porta, tudo isso. Jesus apareceu, portanto é outra coisa. A ressurreição de Jesus, que vai ser a nossa ressurreição, realmente é a glorificação do nosso corpo, é a espiritualização de nosso corpo. Bom, aí então Jesus São Lucas vai colocar a segunda objeção. Isso aqui não está de acordo com os escritos do Antigo Testamento. E aí, então, a gente pode perceber que é o mesmo esquema dos discípulos de Emaús. O que Jesus vai fazer? Vai instruir, vai mostrar para eles que tudo isso já estava previsto no Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento. E então Jesus vai dizer: era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer, em todos os livros do Antigo Testamento, eles anunciavam que isso ia acontecer. E a gente lembra, realmente tem uns salmos que falam muito da paixão e a ressurreição de Jesus. A gente lembra de Isaías, principalmente, mas também de outros, como Zacarias, tudo isso, né? Jesus, então, foi previsto realmente como aquele servo sofredor, mas que ele seria ressuscitado e glorificado por Deus. E aí, então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos. Veja, a mesma expressão que é usada para os discípulos de Emaús. E é interessante, então, que Jesus disse, o que foi anunciado? O Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Quer dizer, então, qual é a finalidade do sofrimento da ressurreição de Jesus? É a conversão, pessoas se voltem para Deus, agora tem o caminho que é Jesus, e o perdão dos pecados. E isso destinado a todos os povos, começando por Jerusalém. É interessante, o Evangelho de Lucas, ele coloca Jerusalém como, vamos dizer, a caminhada de Jesus, acontece lá, e depois o começo da evangelização do mundo é de Jerusalém para as outras nações. E termina esse trecho quando Jesus diz: vós sereis testemunhas de tudo isso. Essa palavra testemunha, no Evangelho de Lucas e nos Atos dos Apóstolos, que foi escrito também por Lucas, é uma palavra-chave. Você quer entender o Evangelho de Lucas? Você usa essa palavra testemunha. Você quer entender Atos dos Apóstolos? Use essa palavra testemunha, que você vai ver ela que vai dando o sentido de tudo. Muito bem. Agora, ser testemunha, tão importante, não é? Eu lembro você, inclusive, nos Atos dos Apóstolos, quando Jesus diz, né? E vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, até os confins da terra, né? Na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunha, guarda essa palavra, testemunha. Agora, você pode me perguntar assim, mas o que é ser testemunha, afinal de contas? Né? Você pega aí da linguagem comum que nós temos, aconteceu um crime, você viu o crime, você vai ser testemunha, você vai ser chamado na delegacia para depor como testemunha. Você viu e você pode contar o que você viu. Então, testemunha, primeiramente, é aquele que viu, né, na linguagem comum. Isso não é somente de crime, é outras coisas também. Eu vi, então eu vou contar, né? Eu vi, eu sou testemunha, então eu ouvi, né? Então, testemunha é aquele que vai contar para os outros. Então, a testemunha é uma pessoa que viu. Mas eles viram o quê? Né? Então, aqui já diz mesmo de tudo isso. Que tudo isso? A morte e a ressurreição de Jesus para o perdão dos pecados, a conversão e o anúncio a todos os povos. Você viu. Eles viram, eles que estavam lá. Muito bem. Mas como é que se realiza essa testemunhança, esse testemunho, né? Testemunhança não, ser testemunha, né? Como é que se realiza isso? Então nós pegamos aqui a segunda leitura
que é muito bonita. Essa carta eu acho maravilhosa. A primeira carta de João. João, primeiramente, escreve de um jeito que nós entendemos, né? Paulo, às vezes, escreve de um jeito meio complicado. João, não. João, a gente entende a linguagem dele. A gente percebe que João era um pescador. Então, ele fala a linguagem do povo, né? O Paulo era um professor. Então, fala a linguagem de um intelectual. Então, às vezes, é difícil entender Paulo, mas João a gente entende logo. E o que João vai dizer para nós? Ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim: quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O que ele quer dizer? Quer dizer, você tem experiência de Deus. Você diz, eu conheço Deus, sei quem é Jesus, sei quem é Jesus. Mas se você não vive na sua vida o caminho que ele deixou para nós, diz aqui os mandamentos, você é mentiroso. Você fica falando em Deus, falando em Jesus Cristo, né? Eu me lembro, viu, Fábio, viu, Érica, um caso que uma vez houve um assassinato de um jovem, e eu fui conversar com o pai do cara que foi assassinado. Falei, você tem de compreender, tenta perdoar. E o cara foi ouvindo. Depois de um momento ele disse para mim assim: se Deus quiser, vão matar aquele desgraçado. Se Deus quiser, vou matar. O mandamento de Deus é não matar. Quer dizer, então, se Deus quiser, mas Deus não quer, né? Então, na vida da gente também, você acredita, mas você tem que viver. Não pode haver uma separação de fé e vida. Você vai na igreja, você reza, você chora, você ri, você bate palma, etc. Se você não vive, isso é vazio, não presta. Você não é testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus é aquele que vive a palavra de Deus, que vive a fé. Isso que é o mais importante. Ontem o padre Pedrinho estava falando para mim de um bispo que falou assim que os bispos, em vez de falar de uma sociedade melhor, devia de ensinar o povo a rezar, essas coisas. Mas e a caridade, que é o mais importante? Caridade, o que adianta rezar se você não vive a caridade? E a caridade o que é? A gente amar os outros. A gente ama Deus, e em Deus a gente ama os outros. Isso é amor perfeito. Então a gente vai querer que todo mundo esteja bem. Então, se existe lei que manda matar criança, a gente vai dizer isso está errado, não é o que Deus quer. Se a gente vê leis que aumentam a pobreza do pessoal, fala, isso não é o que Deus quer. A gente tem que anunciar o modo de vida de Jesus. Isso que é importante, isso que é viver a fé. Então, ser testemunho de Jesus é na família. Como é que você vive? Com a sua esposa, com o seu esposo, com os filhos, não é? Os filhos entre si, como irmãos, com os pais, não é? Como é que você vive lá? Muita gente fala assim, uma pessoa tão religiosa, mas chega em casa, é carrasco. O que é? Não adianta. A gente tem que viver. Então, ser testemunha, primeiramente, é vida. Agora, você fala assim, mas nós somos fracos, às vezes nós pecamos, tudo mais. Sim. E o que São João diz aqui? Veja que coisa interessante. São João é muito carinhoso. Meus filhinhos, veja só, né? Escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, nós temos junto de Deus um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é vítima de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então você, às vezes, erra na vida. Joga os seus pecados em Jesus Cristo, se arrependa, vamos começar de novo, vamos corrigir isso que está errado na nossa vida. Portanto, ser testemunha em primeiro lugar é a gente procurar viver. Não for falar assim, eu estou vivendo, não, eu estou procurando viver, né? E às vezes tem meus erros, mas Jesus Cristo é meu defensor, Ele me defende de tudo isso, dos meus pecados também. Mas é só isso, ser testemunha é só a gente viver aquilo que crê. Vamos à primeira leitura, né? A primeira leitura é tirada dos Atos dos Apóstolos. Esse trecho é um trecho muito interessante, porque a pregação dos apóstolos é assim: acontecia um fato, reunia o povo, explicava o que era o fato, depois então vinham as consequências. Bom,
Aqui então foi quando São Pedro e São João curaram um paralítico que estava na porta do templo pedindo esmola, sempre ficava lá. Eles, então, São Pedro pega na mão, levanta em nome de Jesus e o paralítico começa a andar. Bom, aí o que é que aconteceu? Ele começou a explicar para o povo o que tinha acontecido, que não eram eles que estavam curando, era realmente Jesus, em nome de Jesus. E aí então eles pregam, aproveitam a oportunidade para anunciar o núcleo da nossa fé, que é Jesus morreu, foi crucificado, morreu na cruz, mas é ressuscitado, né? Então aqui São Pedro, inclusive, é muito direto. O Deus de nossos pais, ele fala, glorificou seu servo Jesus. Vós o entregastes, ele é direto, hein? E o rejeitaste diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida. Foi direto, hein? Chamando para a briga. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. Veja, volta a palavra testemunha. Evangelho de Atos dos Apóstolos e também no Evangelho de Lucas. Por isso que eu digo que a palavra, quando você quer entender, você vai usando o que é testemunha, que você vai entendendo, vai unindo as coisas e vai compreendendo realmente o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos. E depois ele, para maneirar um pouco o que tinha falado, vocês que fizeram isso, ele vai dizer, agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância. Então vai acalmar o pessoal, né? Assim como os vossos chefes. E aí então ele vai dizer, Deus, porém, cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca de todos os profetas. E agora veja então, se testemunha, como disse Jesus, né, para fazer com que se convertessem e recebessem o perdão dos pecados. Daí então a conclusão, arrependei-vos e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Então, ser testemunho de Jesus é procurar viver a fé. Não é só na igreja, não. É na família, no trabalho, nas diversões, enfim, na nossa vida. Nós devemos procurar viver nossa fé. Isso é o que é importante. Segunda coisa, ser testemunho de Jesus é anunciar, é falar, é dizer quem é Jesus, né? Para que as pessoas se convertam e tenham perdão dos pecados. Veja, portanto, a gente tem nas 3 leituras um conjunto. Primeira, do Evangelho, né? Jesus aparecendo, explicando para eles que não era um fantasma, então acaba com essa coisa. Segunda coisa, a Escritura previa a morte e a ressurreição de Jesus. Moisés, os profetas e também os salmos. Bom, tudo isso então, os apóstolos eram testemunhas, eles viram. Agora, esse ver, né, continua em nós. Hoje, quem são os testemunhas de Cristo Jesus ressuscitado? Somos nós. Nós que vivemos agora, nesse ano de 2021, né? E se Deus quiser, vamos viver mais um pouco, né? Então nós temos que ser testemunhas de Jesus. Ser testemunha de Jesus, o que é? É viver a nossa fé em Jesus morto, ressuscitado por nós, é o Senhor, e anunciar isso para que os outros encontrem esse caminho também. Veja, Fábio, que como é bonito o sentido da missa. Por isso que a gente podia resumir realmente a mensagem é ser testemunha de Jesus ressuscitado, né? Seria essa mensagem. O Salmo 4, e eu não sei porque eles colocaram também aí entre parênteses 5, né? O Salmo é 4, tanto na Bíblia hebraica como na Bíblia grega, né? É muito interessante também, né? Quando diz o seguinte, o Salmo, quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade, escutai minha oração. Quer dizer, então, conversando com Deus, ele pede que a oração dele seja aceita por Deus.
compreender, agora ele falando não com Deus, mas falando com os outros, não é? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu povo e que o Senhor me ouvirá quando eu lhe faço minha prece. Então, nós temos de anunciar para os outros, e aqui entra o sentido das leituras, nós temos de fazer o pessoal compreender quem é Jesus, e que Jesus nos traz realmente um modo de viver, um estilo de vida, que é saber viver, mas também ter coragem de anunciar, mesmo quando há momentos de complicados. Muitos há que me perguntam, quem nos dá felicidade? Quem que vai? A grande questão, né? Que nós temos na nossa vida, a gente fale ou não fale, é a grande questão que existe dentro de nós. Como é que nós podemos ser felizes? Essa é a questão. Como é que nós podemos ser felizes? Então, ele vai dizer, é Deus, né? Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Quer dizer, é Deus que é aquele que nos faz felizes. Quando nós vivemos o caminho de Deus, vamos encontrar dificuldades, problemas, tristezas, mas nós temos uma garantia, nós vamos realizando a nossa vida. E aí então termina esse trecho, né? Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, o Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Veja que coisa bonita, né? Então, onde que eu vou encontrar a felicidade? É em Deus, esse Deus de Jesus Cristo, que morreu por nós, é ressuscitado, do qual nós devemos ser testemunhas. E nele nós vamos encontrar a paz, né? Pois ele é a nossa segurança, a segurança da nossa vida. É muito bonito a gente pegando os trechos e a gente procurando meditar, pensar, refletir, o que ele diz. Eu sempre pergunto diante de Deus, meu Deus, o que o Senhor quer dizer com esses trechos? Isso que é a palavra de Deus, ouvir um pouco o que Deus quer dizer para nós. Eu acho que nesse domingo, essa mensagem é muito bonita, a mensagem de Lucas, né? Tanto no Evangelho como nos Atos dos Apóstolos. Nós temos de ser testemunhas de Jesus ressuscitado, pela vida e pela palavra. Tá bem? Você tá bem, Dom Luizinho? Tá muito bem. E, Dom Luizinho, essa palavra-chave que o senhor tá nos trazendo, que trouxe à tona, né, que o senhor está nos dando um destaque maior de testemunha, é de fato algo que é chamado não para aquela época só, né, Dom Luizinho, mas todo cristão batizado é chamado a ser testemunha de Cristo. Mas como é que o cristão vai ser testemunha de algo que ele também não vive? Não é verdade, Dom Luizinho? Ele tem que viver. Então a razão realmente, você não vai ser testemunha daquilo que você não viu. Agora a gente pode ver Jesus ressuscitado, morto e ressuscitado, como os apóstolos viram, mas eles morreram, não só os apóstolos, mas foram mais de 500, né, de São Paulo. Portanto, é muita gente que viu realmente Jesus ressuscitado. Nós não vimos, porque nós não estamos naquele tempo, mas nós podemos ver de que maneira? É através da fé. Aí então entra realmente o testemunho de fé. Quando você tem fé, a fé tem de ser o quê? Não é você dizer assim, eu creio, né? É você realmente ter a experiência de Deus na sua vida. Você descobrir a presença do ressuscitado na sua vida. E Deus está presente. O problema é que nós, às vezes, nos deixamos levar pelas distrações da vida e tudo mais, e a gente não vai percebendo como Deus está esbarrando na gente. Mais que esbarrando, Ele mora dentro de nós, não é? E depois, quando você chega a um determinado ponto da vida, você começa a perceber, mas como é que foram acontecendo essas coisas, essas outras coisas, né? Eu, por exemplo, quando eu era criança, quando eu imaginar que, meu Deus do céu, andando pelo mundo inteiro aí, não é? Sendo padre, depois sendo bispo, arcebispo, e afinal de contas, como é que eu vim parar aqui em Santa Fé, meu Deus do céu? Como é que eu vim parar aqui, não é? E a gente vai vendo a vida da gente assim, Deus vai tecendo a nossa vida. A gente
pensa que vai para cá, depois vem para cá, né? Depois chega um momento que fala assim, puxa vida, mas como foi bom, né? Apesar de tudo, os atropelos, pecados e tudo mais, como a gente foi sendo encaminhado e a gente vai percebendo a obra de Deus na vida da gente, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Chegar, por exemplo, 84 anos, fazendo agora em maio, né? E a gente diz, puxa vida, valeu a pena. Se fosse começava tudo de novo, né? Porque esse é o caminho realmente, né? E às vezes aconteceram coisas desagradáveis na vida, coisas desagradáveis. Puxa vida, por que aconteceu isso na minha vida? Às vezes foi uma reviravolta, que realmente foi, né? Como os caminhos de Deus são bonitos, mas a gente tem de ter essa visão de fé. Daí então a gente vai dizer, não, aquele que Santo Agostinho dizia, né? Vem perguntar para mim como é que você prova a existência de Deus. Eu falei, para mim não precisa prova nenhuma, porque é uma experiência de vida. Eu estou vendo, como é que eu vou provar que eu estou vendo? É uma experiência de vida, né? Agora, para os outros que não acreditam, naturalmente precisa às vezes dar argumentos, mas realmente a fé é alguma coisa que transforma a vida da gente, é uma luz, né? Mas tem de ter essa experiência de fé, porque senão você pode vir na igreja, rezar e cantar, e etc., ler a Bíblia e tudo mais, né? Mas não diz nada, né? Ou só fica naquilo, mas que coisa bonita, né? Você vai na igreja, chega lá uma missa, bem cantada, bem rezada, todo mundo participando, você fala, mas que coisa bonita, né? Mas e daí? O que aconteceu na sua vida? Você realmente viveu a missa? E às vezes você vai numa missa que não tem cântico, não tem poucas pessoas, etc. Você fala, mas que missa sem graça. O que aconteceu, afinal de contas? É a mesma experiência, não é? Então, é bom que a gente realmente realce a todas essas coisas, mas o importante realmente é a fé vivida na caridade. Isso que é o mais importante. Não é só a fé. As 3 virtudes que são mais importantes é a fé, a esperança e a caridade. As 3 são ligadas nessa nossa caminhada pelo mundo, porque depois que a gente chegar em Deus, a fé vai para o beleléu, né? A esperança também vai para o beleléu. E só permanece a caridade, porque Deus é amor, né? Porque você vendo Deus, você não precisa mais crer, está vendo? Você estando na glória, você está feliz, não precisa esperar mais nada, né? Já alcançou a finalidade. Mas o amor não, o amor é eterno, o amor é sem fim, né? Então, a gente precisa realmente ter essa experiência de Deus. É uma experiência bonita, porque a gente tem pessoas que têm experiência muito ruim de Deus, né? Deus vingador, Deus fiscal, que fica olhando na gente, em cima da gente, né? Deus que fica com raiva da gente. Isso no Antigo Testamento eles usavam essas expressões, são expressões nossas, mas Deus é diferente, né? Ele está tendo problema, Deus deve estar com raiva de nós, furioso com a gente, está mandando isso? Essa não é a experiência do Deus de Jesus Cristo, não. Então a gente precisa ter uma experiência boa de Deus, uma experiência viva de Deus, não é? Justamente desse Deus que é o Deus de Jesus Cristo, o Deus amor. Certo? Certo, Dom Luizinho. E o senhor falou a semana passada a respeito da experiência, né? O senhor disse isso daí a respeito de que como que era importante fazer a experiência de Deus, né? Exato. Mas assim, eu sempre fico pensando como que nós poderíamos falar para uma pessoa que ainda não fez essa experiência, porque a gente me colocou no lugar de Santo Agostinho, né, escutando o senhor falar também, pensando na experiência do senhor, na vida do senhor, a minha pequena experiência também a respeito disso. Não precisa, né, provar que Deus, porque é tão real, né, a presença de Deus, de Jesus na palavra, na Eucaristia, que não precisa mais que nada se prove. A gente parece que é tão real, que é mais real do que a coisa que está aqui do nosso lado, né? É uma coisa concreta, parece que Deus vai esbarrar na gente a qualquer momento, vai dar um baque na gente se a gente virar meio rápido, de tão real que é a presença que a gente tem na vida.
Mas uma pessoa que de repente não teve essa experiência ou não tem ainda isso, como tocar ela, né, a respeito disso? E eu vejo, Dom Luizinho, o senhor falou uma coisa que me trouxe na hora, aquela conversa de Jesus com Nicodemos, que o senhor falou, quando que eu ia imaginar que eu ia passar por tudo isso, que eu ia rodar o mundo, né? Mas Jesus disse, né, que quem é nascido no Espírito, ele é como o vento que sopra, a gente escuta o ruído, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Então, olha aí, né? É a prova real disso daí que o senhor falou. E os próprios apóstolos ali, que o senhor estava dizendo, né, que eram covardes, né? E de repente eles estavam cheios de coragem, enfrentando os doutores da lei pela ação do Espírito Santo. Então eu acredito que nós, quando olhamos para tudo isso e não sabemos, poxa, mas eu não tenho uma fé, eu acho que nós devemos começar pedindo para o Espírito Santo discernimento, né, Dom Luizinho? Pedir o Espírito Santo, a gente vai... Daqui a uns dias começa a novena do Espírito Santo, a gente pedir muito. E outra coisa que é importante, no começo da igreja a gente vê, e através dos tempos também, não é? A experiência de Deus começa muito dentro da família, não é? Por exemplo, eu me lembro de uma criança, a mãe estava com a criança no colo, uma criança pequena, né? Ainda não falava a criança, e ela falava assim: filho, que de Deus, né? E a criança ficava procurando até que achava. Quando achava um crucifixo, você ficava rindo, né? Quer dizer, já é transmissão da fé, né? E depois outra coisa, a família tem que procurar viver essa fé, né? Porque a gente aprende muito na convivência. Quando você tem uma família em que o pai e a mãe se entendem, se amam realmente, amam seus filhos, não é? E procuram justamente criar esse ambiente de amor e de fé, os filhos vão levar isso a vida inteira. É uma experiência, porque a fé tem de ser uma experiência. E o que é a experiência? É o modo de viver. Agora, se você, por exemplo, em casa, vive brigando e tudo mais, a criança vem na catequese, vai ensinar o principal, a gente se querer bem, mas essa divisão de vida, a criança não tem a experiência de vida. E o jovem também não. Então, quando o jovem chega a um determinado momento, ele vai viver a vida dele, acha que a fé é besteira, tudo isso. Esse modo de viver em casa é muito importante para transmitir a fé, não é? E hoje nós estamos com muita dificuldade, os pais lamentando como é que vão transmitir a fé para nossos filhos. Parece que as novas gerações já não aceitam mais. É por causa disso que às vezes em casa a gente não procura viver isso intensamente, não é? Então, mesmo quando você vai corrigir um filho, precisa corrigir por os limites, mas fazer isso de uma maneira que a criança perceba que não é ódio, raiva, irritação, mas é amor, né? Saber corrigir os filhos, tudo isso, e também chamar a atenção, tirar o instinto de egoísmo dos filhos, né? Isso é muito importante para a vivência da fé. E você veja que por que São Lucas, quando fala do Espírito Santo, depois mostra a comunidade. Como é que a comunidade vivia? Era um só coração, uma só alma. Então as pessoas, na convivência da comunidade, viviam a fé. Mas se você chega numa comunidade, tem grupos, um fica brigando com o outro, um quer mandar mais do que o outro, tem dono na comunidade, você não vive a fé. A fé é realmente uma vivência do amor, na caridade, na fraternidade, na solidariedade. E nós precisávamos criar realmente comunidades mais fraternas, mais assim, marcadas realmente por isso, por esse espírito. Que daí então a gente vai transmitir experiência. A fé é viver assim, a gente vende bem, a gente se querendo bem, a gente se ajudando um ao outro, não é? Não havendo necessidades entre nós, não é? E aí então a gente transmite, porque a fé é transmitida pela vida. Não é? Você pode pegar na catequese, pegar todas as verdades da religião,
ensinar tudo isso, ele sabe direitinho, mas você não vive. É instrução, não é sabedoria. Sabedoria é vida, é saber viver. Isso que é importante, não é? Por isso que na renovação da catequese se fala muito disso, fé e vida. A gente unir as duas coisas, não é? E viver então aquilo que realmente a fé nos diz. Principalmente o querigma, né? Jesus morreu e ressuscitou para nós vivermos, para a conversão, para o perdão dos pecados, né? Então, a fé tem de ser transmitida. Eu me lembro muito dos índios. Agora, hoje, já não é bem mais isso, né? Porque a influência da sociedade em volta. Mas os índios, eles, a criança vivia no meio do pessoal lá. E aprendia o que ia fazendo o que os adultos iam fazendo. Então não precisa ficar ensinando, faça isso, faça aquilo. O modo de viver do pessoal é a educação que é dada para os filhos, né? Assim também devia ser entre nós. O modo como a gente vive em casa é um ensinamento, uma experiência que a gente vai depois transmitir para os outros. É uma experiência de fé, né? E aí a gente lembra daquele trechozinho do São Francisco com o Frei Leão, né? Que é louco, ávido por evangelizar junto com o Francisco. E o Francisco chama ele e dá uma voltinha, né? Dá uma volta na cidade, passa o dia inteiro sem praticamente abrir a boca. Exato. E aí o Frei Leão chateado. E aí, Frei Leão, por que você está chateado? Eu achei que a gente ia evangelizar. Eu falei, pois é. A gente precisa evangelizar o tempo todo, às vezes até com palavras, né? Ou seja, o exemplo é mais importante do que a própria palavra, né? Exato. Pedindo uma bênção para o senhor. Não tem dúvida, Fábio. Para você, para a Sandra, para as crianças lá, a família toda. Você também, Érica, lá, para seus pais, sua irmã, todo o pessoal, né? E para vocês, né? E vocês tenham um bom sábado, um belo domingo e uma boa semana também, né? Então, para isso, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.